Abra sua Bíblia, você que tem aí. Hoje nós vamos meditar, ler a última parte das 7 mensagens, dessa série de mensagens que nós lemos, meditamos e estudamos aqui. É a igreja em Laodiceia. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, o versículo é o 14. Nós lemos já sobre as igrejas anteriores, só recordando, né? A primeira igreja em Éfeso, a segunda em Esmirna, a terceira igreja em Pérgamo, a quarta igreja em Tiatira, quinta igreja em Sardes, sexta igreja Filadélfia e a sétima igreja Laodiceia. Amém? Assim está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai querido, Deus bendito e Senhor fiel, lemos a Tua palavra, cremos na Tua palavra e precisamos cada dia mais da Tua palavra. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, humildade, graça, para que nós possamos não somente conhecer, mas praticar, viver a Tua palavra, e que o Senhor possa, Senhor, nos melhorar como igreja, como filhos, como cidadãos, como pessoas, como noiva, como, Senhor, servos do Altíssimo. Fala conosco, Espírito Santo, não só hoje, mas todos os dias. Tens liberdade em nosso meio. Exorta, disciplina, ensina, acalenta, abraça, fortalece, estrutura e envia a tua igreja. E assim, Senhor, nós te esperamos e em breve, Senhor, nos encontraremos com Cristo. Fica conosco. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa é a última das 7 cartas contidas no Apocalipse. A Bíblia, ela aqui vem falando, manifestando, ensinando, exortando, disciplinando. E essa carta, a igreja de Laodiceia, ela se difere das demais igrejas por ser uma carta ao qual nós vemos que nessa carta não tem elogio nenhum da parte do Senhor. Não tem louvor, como nós dissemos algumas vezes.
Nas cartas anteriores, desde a igreja de Éfeso, passando uma após outra, nós vemos sim que o Senhor, para aquelas igrejas, ele se manifesta, ele fala, ele se apresenta, ele fala das obras da igreja, ele louva aquilo que a igreja tem feito, que tem agradado, e ele também repreende aquilo que tem desagradado, e ao final ele faz uma promessa com uma advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas nessa carta, em Laodiceia, não há nenhum louvor, não há nada que o próprio Jesus, porque quem está aqui, o autor dessas cartas, não é João. João é quem escreveu. Quando você vai ler o capítulo iniciante, o primeiro, o próprio Cristo que se apresenta a ele, diz assim: João, escreve as coisas que você vai ouvir e vai ver. João apenas está transliterando, escrevendo aquilo que o próprio Cristo, que é o dono da igreja, é o nosso Jesus, traz como ensinamento. E nessa carta, João vai escrever aquilo que nós lemos e que nós vamos agora, né, meus irmãos, adentrar as Escrituras. A igreja em Laodiceia, ela, vamos dizer assim, ela é conhecida por uma qualidade ao qual eu posso dizer assim, aqui está escrito, Laodiceia é conhecido como a igreja morna. Amém? A igreja morna, segundo a própria palavra de Jesus. É uma igreja, vamos dizer assim, indiferente, morna, mediana. E ainda hoje eu comentava com a minha esposa, eu conversava com ela a respeito, né, meus irmãos, do que pode se comparar a qualidade que o próprio Jesus vai dizer dessa igreja. Por exemplo, aquele tipo de aluno na escola, que, por exemplo, ele está ali precisando, né, meus irmãos, de uma nota, talvez é a fase final, talvez é o momento, né, decisivo, porque aqui falamos da sétima igreja, é a última. E aquele aluno, ele pode tirar uma nota excelente, ele pode tirar uma nota boa, também ele pode tirar uma nota ruim, uma nota péssima e ser reprovado, mas a nota que ele precisa é um 5, é uma média. E aquele aluno, em vez dele se dedicar, dele, né, meus irmãos, se aplicar, ele, meus irmãos, estuda pouco, ele se dedica pouco, e ele pensa consigo mesmo e vai agir assim: para que eu vou buscar um 10, se eu só preciso de um 5? Se eu tirar mais, amém, eu não posso tirar a menos a nota. E ele se contenta com aquela média, porque para ele é o suficiente. Isso mostra a mediocridade, porque mediocridade vem da derivação da palavra média, mediano. Dessa pessoa, desse aluno, em exemplo, que se contenta, em vez de buscar um 10, um 9, um 8, uma nota excelente, até para sobrar, vamos dizer, ele só vai se preparar para o 5, para o 5,5 no máximo. E transliterando isso para a nossa vida e para esse contexto bíblico, espiritual, essa aplicação, é isso mais ou menos que Jesus está falando da igreja em Laodiceia. Uma igreja que se contenta com a mornidão. Uma igreja que se contenta com a sua maneira de cultuar, de ser, de viver, de se comportar, de pensar, e de se até mesmo, vamos dizer, se preparar para o encontro com o seu Senhor. Quando você vai ver na Bíblia, em toda a Sagrada Escritura, desde o Velho até o Novo Testamento, você vai ver que sempre, da parte de Deus, foi apresentado ao homem, ao ser humano, à igreja, para mim e para você, sempre duas opções, dois lados. Isso é liberdade, isso é livre-arbítrio. Porque se só houver uma escolha, que liberdade nós temos?
Então, desde o começo, você vai ver que Deus fez o homem livre. E até no quesito de servir a Deus, de buscá-lo, de estarmos aqui, é uma escolha. Você poderia estar ou não estar, cultuar ou não cultuar. Deus sempre deu somente duas escolhas. E você vai ver na Bíblia, sempre está escrito assim: ponho diante de vocês vida ou morte, bênção ou maldição. O Senhor sempre diz: existe o mal e existe o bem. Quando você vai ver nas Escrituras, diz: existem dois caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. Ou é para cima ou é para baixo, ou é céu ou é inferno, ou é salvo ou é perdido, ou é limpo ou é sujo, ou é verdadeiro ou é mentiroso, ou é santo ou é profano. Sempre, meus irmãos, houve sempre um lado e outro. Só que quando você vai ver nessa carta, isso me chamou a atenção. O Senhor fala: olha, tem o quente e tem o frio. Mas essa igreja de Laodiceia, ela arrumou um meio termo. Uma terceira via, uma opção neutra. É o morno. E isso é um perigo para mim e para você, sabendo que da parte do Senhor só existe duas: ou é céu ou é inferno, ou é vida ou é morte, ou é salvação ou é perdição. E aí, meus irmãos, e aqui o Senhor fala nessa igreja, nessa carta ele está falando com a igreja. Aí a igreja vai e arruma um meio termo, uma opção neutra. Nem é quente, nem é frio, é morno. Nem é muito com Deus, nem é nada sem Deus, é mais ou menos. É um pé dentro e um pé fora, é um coração dividido. Como diz, aquela bem conhecida a ilustração do muro, que tinha um muro, e de um lado tem os anjos, do outro lado tem os demônios, e tem um homem em cima do muro. É um meio termo. E os anjos ficavam: vem para cá, sai daí, decide-se. Enquanto é tempo, e aquele homem olhava para o lado dos anjos, olhava para o lado dos demônios, e os demônios nada. Só analisando, tudo quieto, acompanhando, olhando, mas não chamava, não convidava. E daqui a pouco aquele homem vai e pergunta: ué, do lado de cá os anjos chamam tanto, lutam tanto, pedem tanto, para eu sair do muro, para eu ir para o lado deles, para eu dividir, e vocês aqui do outro lado, o inimigo, não pede, não chama, não faz nada, tão indiferente. Aí o inimigo fala para ele: é porque você estando aí no meio termo, na terceira via, na mornidão, pode ficar em cima do muro, porque o muro já é meu. É muito conhecido essa ilustração. E é mais ou menos isso que está aqui, meus irmãos, acontecendo na igreja em Laodiceia. É uma igreja que está em cima do muro. É uma igreja que assumidamente não partiu para o lado frio, para o lado do inimigo, mas também não foi para o lado do Senhor, para o lado dos anjos. E está ali, em cima do muro. E o Senhor vai dizer para essa igreja: ora, porque tu não és nem frio e nem quente. Ora fosse fria ou fosse quente, porque aí dava para saber bem quem tu és. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É a palavra de Jesus. Quando você vai ler geograficamente, historicamente, você vai ver que essa igreja, ela era uma igreja que estava localizada numa região geográfica entre duas cidades. Hierápolis, uma cidade mais alta, Filipos, uma cidade mais baixa, e nesse meio estava a cidade, a igreja de Laodiceia. Isso geograficamente, igreja. E quando nós vamos ler ali a respeito da história, a cidade em Laodiceia, ela não tinha fontes
aonde ela poderia, vamos dizer assim, produzir a própria água para consumo, para a sociedade, para o seu dia a dia. Como Filipos era uma cidade mais baixa, eles não tinham como trazer a água de baixo para cima. E como Hierápolis era a cidade mais alta, eles, por meio de canalização, eles traziam essa água, né, meus irmãos, que vinham de cima, descia e percorria alguns quilômetros e abastecia, vamos dizer assim, toda a cidade de Laodiceia. Só que a água que vinha de Hierápolis, e Hierápolis era famosa por suas águas termais, águas quentes. Só que quando essa água saía de lá e percorria alguns quilômetros até chegar em Laodiceia, e quando ela chegava em Laodiceia, como que estava essa água, igreja? Morna. E Jesus pega esse gancho do dia a dia que eles conheciam bem e diz: olha, vocês não são nem quente e nem frio. Vocês são mornos. Ora fossem quente ou frio. E que fique bem claro aqui para nós entendermos o texto. Quente fala daquele, obviamente, que está perto de Jesus, que está agradando, que está, né, meus irmãos, próximo do fogo da tua presença. E o frio? O frio é o incrédulo, é o idólatra, aquele que ainda não já chegou a Jesus, ou aquele que recebeu a mensagem, mas fechou o teu coração. É aquele que não quer se relacionar, não quer ter intimidade, não quer fazer parte do corpo, do membro do corpo de Cristo. Agora, o morno é aquele, meus irmãos, que diz ser, mas não é. Diz estar, mas não está. Diz ter, mas não tem. Você já viu, por exemplo, uma linguagem empresarial, essa linguagem, muito usada em empresas, né, em alguns lugares. Aquele que não veste a camisa da empresa. Está na empresa, mas o patrão, o gerente não pode contar com ele. Está no time, mas o time não pode contar com ele. É o morno. Está na igreja, mas ainda não é igreja, não faz pela igreja, não soma, não agrega, não, meus irmãos, contabiliza para o reino. É a igreja em Laodiceia. Amém? Tinha aparência de igreja, tinha louvor de igreja, tinha metodologia de igreja, tinha toda, meus irmãos, religiosidade, tinha nome de igreja. Mas para o Senhor, era uma igreja morna. E o Senhor está dizendo: olha, igreja morna, eu vou vomitar. Isso já vem um alerta para mim e para você, igreja. Para nós, nos dias de hoje. Se nós, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, na nossa mentalidade, no nosso proceder para com Cristo, no meio da igreja de Cristo, estivermos, meus irmãos, vivendo na mornidão, essa palavra fala para mim e para ti, para nós. Desperta. Sai da mornidão. Decida se vai ficar frio, se vai ficar quente, se vai ficar dentro ou se vai ficar fora. Só não pode, meus irmãos, ficar em cima do muro e continuar na mornidão. Porque os mornos é aquele que o próprio Senhor está dizendo: a esses eu vomitar-te-ei da minha boca. Não é João que está dizendo, João escreveu. As palavras é do próprio Cristo. E é algo que eu tenho que analisar na minha vida, na minha conduta, na minha trajetória com Cristo. Por exemplo, você quer ver algo, meus irmãos, bem parecido nessa posição neutra. Porque é interessante que até no carro nós podemos ver isso. O carro, ele tem a posição que vai para frente e tem a posição de marcha ré que vai para trás. Mas tem uma posição ali que fica no meio termo. Qual que é? O neutro, que a gente chama de ponto morto. E esse ponto morto vai para onde? Para lugar nenhum. Ele nem vai para frente, ele nem vai para trás. Ele nem entra e ele nem sai. É um exemplo prático da nossa vida para com Cristo, que se aplica dentro desse texto. Deus não nos chamou para andar no ponto morto ou no neutro. Deus não nos chamou também para, meus irmãos, voltar atrás, mas Ele quer que nós vamos adiante.
que nós avancemos nas boas obras, na união, na comunhão, na pregação do Evangelho, no conhecimento das Sagradas Escrituras, no aprofundamento dos mistérios e ministérios celestiais. Só que às vezes nós nos contentamos com a mornidão. Você quer ver alguém que pensava que era e não era, que tinha e que não tinha, pensava que fazia e não fazia, que estava morno, no neutro, e que quando Jesus chamou ele preferiu continuar nesse meio termo do que se decidir? Mas Lucas 19 fala a respeito de um jovem chamado o jovem rico. Jesus não dá nome para ele. Ele vem até Jesus e diz: Senhor, o que eu faço para herdar um tesouro no céu? Aí Jesus diz: conhece as leis, conhece a palavra? Aí ele vai dizer assim: sim, eu conheço e cumpro todas elas desde a minha primeira infância. Aí ele diz: não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não terás outro Deus além de mim. Ele diz: tudo isso eu tenho cumprido, eu estou salvo. Talvez no coração dele ele pensava isso. É quem pensa que é, mas não é. É quem pensa que tem, mas não tem. É quem pensa que está, mas não está. Laodiceia estava nesse ponto. Mas quem conhece, meus irmãos, é Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e diz: falta-te uma coisa. Pega todos os teus bens, vende tudo, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz, meus irmãos, quem diz que ninguém sai da presença de Jesus triste. Mas na Bíblia está escrito que alguém saiu triste. Tem ou não tem? A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste da presença de Jesus. Na presença de Jesus até a tristeza falta de alegria. Nesse texto não. Por quê? Porque nós saltamos de alegria. A doença, meus irmãos, é curada quando eu aceito o convite da graça, quando eu aceito a bênção, quando eu aceito a vitória, quando eu também recebo a exortação, o ensinamento, a disciplina, a correção. Porque dentro desse texto, para essa igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus, que é amor, ele vai dizer: porque eu corrijo e repreendo aqueles a quem amo. Jesus não está, meus irmãos, contra a igreja de Laodiceia, contra mim, contra você, caro ouvinte, contra aqueles que andam na mornidão espiritual. Pelo contrário, é o amor dele que vem nos trazer o quê? Uma palavra de despertamento, de correção, de direção, de iluminação, para que nós, meus irmãos, ao tempo oportuno da graça, que é hoje, possamos nos decidir, possamos nos despertar, possamos dar ouvido, dar crédito, examinar, e como igreja do Senhor não se perder. Aquele jovem saiu triste da presença de Jesus, pela religiosidade, ou aquilo que ele achava. Ele estava no caminho, meus irmãos, do meio termo ainda. Ele tinha decidido em parte, ele cumpria a parte, ele vivia uma parte, mas quando Jesus falou: para me seguir tem que ser totalmente, decide de vez, ele pesou no coração e ele não quis decidir. Ele não quis permanecer com Cristo, ele não quis obedecer a Cristo. E duro é, meus irmãos, quando nós estamos no que eu chamo de auto-engano. O auto-engano não é eu ser enganado pelo fulano, não é eu ser enganado pelo ciclano, nem pelo outro. É eu ser enganado pela minha própria convicção, achando que eu estou, que eu sei, que eu posso. É tanto eu, mas o Senhor vem e diz assim: tu és morno. Está morno. E essa igreja, meus irmãos, em Laodiceia, ela tinha uma qualidade que se destacava de todas as outras que você lê aqui no livro de Apocalipse historicamente. O que, pastor? Laodiceia era, de todas as 7 cidades das igrejas da Ásia Menor, na época bíblica, ela era a cidade mais rica de todos, despontava em riqueza, em tesouro. Era a cidade mais rica. E, consequentemente, é lógico, a igreja de Laodiceia, com uma membresia também abastada financeiramente, era a igreja mais rica de todas. Amém? Isso é dado, é fato. Era a igreja mais rica de todas.
A cidade de Laodiceia, um ponto histórico, eles viviam ali em regiões, né, meus irmãos, onde historicamente você vai ver, quando pesquisar, ocasionalmente tinha alguns terremotos em uma cidade, em outra cidade, em algumas regiões. Certa feita, a cidade de Laodiceia, ela foi totalmente abalada, destruída, seus palácios, os seus templos, as casas, o comércio, a parte central, foi destruída por um grande e terrível terremoto que teve, que abalou toda aquela cidade. Aquela cidade era tão rica, que quando o imperador enviou lá os comissários, enviou lá o povo, né, meus irmãos, enviou lá os seus enviados lá, para enviar a ajuda do imperador, Laodiceia dispensou ajuda, e eu estou falando de ajuda financeira. Laodiceia disse: não precisamos da ajuda, do apoio financeiro do imperador. Nós mesmos, cidadãos laodicenses, vamos reconstruir a nossa cidade com o nosso recurso financeiro. E eles se ajuntaram, se reuniram, pagaram a mão de obra, compraram os materiais e reergueram a cidade totalmente com seus próprios recursos, dispensando a ajuda do imperador. Tamanho era a riqueza que eles tinham, coisa que nenhuma outra cidade faria, e o orgulho também deles. Não preciso da ajuda do imperador, não queremos o dinheiro do imperador. Irmãos, às vezes Deus nos envia ajuda, e às vezes o nosso orgulho, a nossa, né, meus irmãos, um pouco altivez, não nos permite receber ajuda, porque eu tenho, porque eu sei, porque eu posso, porque eu sou. E às vezes nós não queremos ajuda. Essa era a cidade, a igreja em Laodiceia. É interessante que olha o que o próprio Jesus vai dizer a respeito dela. Pois tu dizes, está no 17, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha só o que o próprio Jesus está dizendo dessa igreja em Laodiceia. É o que ela mesma diz dela. Pois tu dizes, eu estou rico e abastado, não preciso de nada. Laodiceia está dizendo, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de um exército, eu não preciso do amor, eu não preciso de abraço, eu não preciso de amigos, eu não preciso de nada, eu estou abastado. Abastado é quem está sobrando tudo. É quem olha para si e diz, eu estou completo de tudo, eu sou pleno. Quem pode dizer, meus irmãos, que está abastado em tudo? Ô irmãos, quem somos nós? Eu creio que em mim, falando de mim, há mais falhas e mais faltas do que algo pleno. Ai de mim se não for a graça. E ainda aquilo que eu penso que eu tenho é bem possível, né, meus irmãos, eu estou às vezes em alto engano, porque Deus olha para mim e fala lá, pode pensar que tem, mas não tem, pensar que é e não é. Ai de nós se não for a graça, o amor. Ai de nós se não for a bondade, a presença. Eu estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Aí Jesus vai dizer para aquela igreja, você diz isso, mas olha o que Jesus vai dizer, porque às vezes eu posso falar, você pode falar aquilo que você pensa que é, que tem ou que faz. Mas quem sabe de verdade e quem dá a última palavra realmente é Jesus. E o pior, sabe o que é, meus irmãos? É que às vezes não são coisas agradáveis que ele vai dizer a nós. E pior às vezes é que ele vai nos confrontar e vai dizer para mim assim, você pensa que você é, que você tem? Olha o que ele vai dizer para Laodiceia. Tu nem sabes, porque Laodiceia, se ela está dizendo que é rica, abastada e não precisa de nada, o Senhor está dizendo, tu nem sabes. Você está pensando que você sabe de tudo? Você está pensando que você te conhece mais do que o teu Deus? Você está pensando que sabe, meus irmãos, verdadeiramente o teu comportamento, a tua condição espiritual? Quem sabe é o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que mais enganoso que todas as coisas é o próprio coração do homem.
Quantas pessoas às vezes estão na igreja enganadas pelo teu próprio coração. Ai, irmão, pensam que são santos, mas estão mornos. Pensam que são casa, morada, habitação do Espírito Santo, mas, meus irmãos, está faltando um pouco ainda. Pensam, meus irmãos, que estão cheios da graça e da glória, mas andam na mornidão. É isso que o Senhor vem dizer para a igreja em Laodiceia. Tu nem sabes que és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ai, pastor, que palavra desagradável. É, irmão, mas é o que tem para hoje, é na Bíblia. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Amém? Tem quem diz, eu não posso afirmar, mas eu já vi pregadores e alguns professores que dizem que essa igreja representa a totalidade da igreja que antecede a vinda de Cristo, a igreja dos últimos tempos. Uma igreja que olha para o mundo e diz, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Eu tenho comida, eu tenho alimento, eu tenho roupa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu estou abastada, eu tenho likes, eu tenho views, eu tenho amigos, eu tenho eu mesmo me sou suficiente. Aí a Bíblia vai dizer, olha, tu nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Irmão, essa condição, com todo respeito ao ser humano, de infeliz, miserável, pobre, cego e nu, é uma condição de um indigente no pior estado humano. Não é? Miserável, infeliz, pobre, cego e nu, humanamente falando, é a condição de um indigente. Diante do Senhor Jesus, a condição espiritual, entenda, que ele está andando e sondando a igreja de Laodiceia, e assim o mesmo Jesus, com seus olhos de fogo, com tua chama penetrante, ele sonda, examina, esquadrinha cada um de nós. Ele está dizendo para essa igreja. É duro isso, mas é isso que ele está dizendo. Infeliz. Infeliz é uma igreja sem graça. E quando eu digo sem graça, não é uma igreja que anda mostrando os dentes, sorrindo. É sem a graça do Senhor, irmão. Infeliz espiritualmente. Amém? Porque o que me satisfaz é a graça. O que me preenche, o que alegra o meu coração é a graça. Mas você quer ver, meus irmãos, um cristão sem graça, eu digo sem graça da parte de Deus espiritualmente, ele se torna infeliz espiritualmente. Miserável. Paulo vai dizer, né? Miserável homem que sou. Eu estou aqui, nesse corpo. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero está todo dia diante de mim. Você quer ver outro texto que vai falar sobre miserável? O mais miserável e vil de todo ser humano é aquele que espera no Senhor somente para essa vida. Talvez a igreja de Laodiceia fosse essa. Talvez o problema de muitos crentes mornos hoje é por isso. Porque esperam no Senhor somente para essa vida. Aí se o Senhor não faz o que quer, e não abre a porta que quer, não age no momento que você quer, você fica frustradinho com o Senhor, bicudinho. Não ora, não busca, não congrega, não jejua, não consagra. Perde-se o fervor e entra num estado de mornidão, de mediano, mediocridade. Amém? Paulo vai dizer, porque se eu esperar no Senhor somente para essa vida, eu sou mais vil e miserável. É o que o Senhor está dizendo. Tu nem sabe, mas é miserável. É uma miséria espiritual, irmãos. Amém? É uma miséria espiritual. E o Senhor vai dizer para ela, tu és pobre. É uma igreja que terrenamente, materialmente, era o oposto. Era o que? Riquíssima. Repito, dentro das 7 igrejas, Laodiceia era a igreja mais rica. Devia ter o templo mais rico. Devia ter as poltronas das melhores. O áudio, o instrumental, a congregação, né, meu irmão, devia ser concorridíssima, eu digo assim, por causa da alta sociedade que frequentava.
Os templos deviam ser o mais magnífico. Mas diante de Jesus, Jesus está dizendo, tu és pobre. Porque não adianta, meus irmãos, ser rico para com o homem e pobre para com Deus. E em nenhum momento a Bíblia, o próprio Jesus ou eu estou dizendo que é pecado ser rico, não. Nenhum momento é pecado você ser abastado financeiramente. Não é esse o assunto, o aspecto. A Bíblia vai dizer de Abraão, homem muito rico. A Bíblia vai dizer que o Senhor enriqueceu a Jacó. A Bíblia vai dizer de Salomão, Davi, Jó, o homem mais rico da sua época. Então, meus irmãos, tinha muitos homens ricos. A Bíblia vai dizer que mulheres e algumas famílias muito ricas cooperavam com o ministério de Jesus na terra. O problema não é ter riqueza. O problema é a riqueza ser assentada no coração do homem e o Mamon ser o seu Deus e te colocar, meus irmãos, as coisas eternas em segundo plano. Porque uma pessoa nessa condição, tudo que ela tem é só o dinheiro. E só o dinheiro não compra salvação, e só o dinheiro não compra cadeira no céu, e só o dinheiro não paga, meus irmãos, a redenção do homem e da mulher, e só o dinheiro não coloca o teu nome no livro da vida. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, na condição que ela estava. É uma carta, é uma orientação, é uma advertência. Ainda dava tempo, como ainda hoje. Jesus está dizendo, ó, diante de mim tu és infeliz, miserável, pobre, cega. Ué, pastor, todo mundo lá só andava de bengalinha? Não, irmãos. Não enxergavam a verdade. Não enxergavam o seu próprio erro. Sabe aquele negócio que o Senhor diz assim nas suas escrituras? Olha, você enxerga o cisco no olho do irmão, mas não consegue ver o próprio travessão que está no seu olho. É muito fácil quando o irmão acusa o outro, a família do outro, o ministério do outro, é fulano. Mas você não está vendo o teu próprio erro, a tua própria falha, a tua própria cegueira, que às vezes é maior. Laodiceia, ela tinha, meus irmãos, historicamente, uma escola de medicina famosíssima. E ela era uma região especialista, historicamente, porque eles produziam ali remédios para oftalmologia, remédios ópticos para cuidar, meu irmão, da vista das pessoas, as pessoas que tinham problema, que tinham deficiência, né, meus irmãos, de visão, que estavam com algum problema de visão, humanamente falando, iam se tratar ou compravam, encomendavam os remédios em Laodiceia, devido ao avanço da medicina nessa especialidade. Eles eram especialistas em oftalmologia na época. Aí Jesus vem dizer para eles assim, ó, só que diante de mim, com todos esses especialistas que vocês têm na sua cidade, vocês são cegos. Não adianta, meus irmãos, nós enxergamos todas as coisas deste mundo, mas os nossos olhos espirituais estarem fechados. Não enxerga, meus irmãos, um palmo na tua própria frente. O Senhor Jesus mesmo, ele vai dizer que haveria em muitos momentos, em muitos lugares, cegos guiando outros cegos. E ambos cairão num buraco. Porque se um cego tentar guiar outro cego, e ele está falando o quê, meus irmãos, isso? Claro que ele está falando de uma realidade, mas ele está transliterando para o lado espiritual. Se os meus olhos, se os teus olhos não estiverem abertos, se os olhos da igreja não estiverem abertos para as coisas espirituais, como que eu posso querer guiar alguém, meus irmãos, que o Senhor enviar no nosso caminho? Como que eu posso querer ensinar alguém? Como que eu posso, meus irmãos, orientar alguém, conduzir alguém para o caminho da salvação? A Bíblia vai falar, meus irmãos, daqueles homens que, infelizmente, o Senhor Jesus Cristo diz, eles rodeiam o mundo inteiro para fazer, né, meus irmãos, alguns prosélitos. Prosélito fala de aluno, de seguidor. E depois que eles conseguem ganhar alguns prosélitos para si, eles os transformam
em filhos de Satanás. O Senhor Jesus começa a falar naquela época de alguns dos fariseus, de alguns perseguidores. Eles andam por aí, rodeando, buscando a quem possa ser seus seguidores, seus prosélitos, e depois eles transformam eles em filhos do Satanás. Por quê? Porque os ensinos que eles ensinam não é o ensino da verdade, não é o ensino de quem está na luz, não é o ensino de quem enxerga com os olhos espirituais abertos. É cego criando outro cego. Então, igreja, para essa igreja em Laodiceia, o Senhor vai dizer a mesma coisa: vocês são cegos. Ele vai dizer outra coisa, ele vai dizer, além de vocês serem cegos, ele vai dizer, vocês são nus, estão nus. Se a pessoa tem dinheiro, se a cidade é glamurosa, como que não deveria ser a vestimenta terrena daquelas pessoas, meus irmãos? Um luxo só. Seda, lã, a última moda. Mas para Jesus ele vai dizer, olha igreja, vocês são nus. Nu na Bíblia fala de vergonha, a tua nudez, porque todo aquele que está nu, é a tua nudez que está aparente. Então isso causa o quê? Vergonha. Amém? Só que o Jesus que conhece a tua igreja, que conhece a minha vida e a tua vida, que nos repreende, que nos exorta, que nos disciplina, que nos traz a palavra de correção, ele não só exorta, disciplina, repreende e fala, se vira, não! É o Jesus que aponta o erro, é Jesus que fala aonde que está o problema, é Jesus que, meus irmãos, segundo a tua palavra, nos mostra as nossas incoerências, mas ele vai dizer também a solução. Isso é que é maravilhoso em Jesus. Ele não, meus irmãos, exorta, disciplina, repreende, corrige e diz assim, agora tome a sua decisão que você quiser, faz. Não! Que bom pastor é esse? Que salvador, que mestre seria Jesus desse jeito? Por isso Jesus é maravilhoso. Ele abre os nossos olhos. Ele, vamos dizer, cutuca na onde está a ferida que a gente não gosta. Ele faz nos ouvir aquilo, meus irmãos, que você até balança a cabeça, coça o ouvido e fala, será que é para mim? É para mim e para você, igreja. Porque aqui ele está falando é com igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a quem? É para as igrejas. Então Jesus que fala o problema, tu és infeliz, miserável, pobre, cego, nu, ele também, meus irmãos, aponta o problema, mas ele vai dar a solução. Ele vai dar o remédio. Ele vai mostrar a saída, ele vai mostrar a cura. Ele vai mostrar, meus irmãos, aonde que está a saída. Ele não é como nós. Por que nós, pastor? Porque a gente às vezes gosta de apontar o problema, mas aí você fala assim, então resolve. A pessoa fala, eu não sei. Isso é aquilo. Então vai lá e faz. Não. Jesus é diferente. Aí ele vai dizer para a igreja e diz para nós, olha só. Aconselho-te, é um conselho. Ou seja, a decisão é sua, é minha, é nossa, é da igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim, é de Jesus, é ele que tem a solução, é ele que tem o remédio, é ele que tem a saída, é ele que tem a resposta, é ele que tem a cura e a salvação. Ele vai dizer, aconselho que de mim compres ouro refinado, para que pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Olha o que Jesus está dizendo para essa igreja que pensa que é rica, materialmente, mas espiritualmente é pobre. Jesus está dizendo, compre de mim, não é no comércio mundano, não, compra do Senhor Jesus, que ouro refinado. Compre de mim ouro refinado, para te enriqueceres. Oh, meus irmãos, há um ouro especial da graça, da redenção. Ouro fala, meus irmãos, de cobertura. Você vê que quando o Senhor manda Moisés fazer, meus irmãos, os utensílios do templo, ele diz, vai fazer de madeira. Madeira representa a humanidade. E cobre de ouro, por dentro, por fora, de todo lado. É o revestimento, é a cobertura para que nós possamos, meus irmãos, manifestar a glória de Deus. O revestimento com ouro refinado fala de redenção. Fala de cobertura da parte de Deus, fala de salvação.
Esse ouro que está, meus irmãos, sobre a igreja, sobre a tua vida, sobre aqueles que compram de Jesus, esse ouro, é qual ouro, pastor? Qualquer ouro não, é ouro refinado, não tem impureza. É o melhor, da melhor qualidade, é um ouro que só tem no céu, igreja. É um ouro que nós só vamos ver lá. Você pensa que quando João, mais à frente, ele vai dizer que lá as ruas são de ouro, a gente vai falar, é o mesmo ouro da terra? Não tem na terra esse ouro, irmãos. É um ouro celestial. É ouro. Mas aquilo que os homens santos lutam, brigam, guerreiam, lá você vai pisar. Mas quando está falando desse ouro, meus irmãos, sobre nós, compra do Senhor esse ouro. E quando eu compro, pastor, e como que eu compro? Ouvindo o conselho dele, ele está dando conselho, compre de mim. Ele está falando uma palavra de exortação, de ensino, de arrependimento. É o que ele vai dizer aqui. Arrepende-te. É a mesma palavra que ele traz para todas as 6 igrejas anteriores. E ele não muda aqui para essa igreja. Arrepende-te. Porque sem arrependimento não há conversão sincera. Sem arrependimento não há como sair da mornidão e ir para o lado, meus irmãos, do fogo do Espírito. A Bíblia diz que Deus é fogo, os seus olhos são de fogo, Ele é fogo consumidor do pecado. E nós devemos entrar nesse fogo, caminhar pelo fogo. É um fogo espiritual. A Bíblia vai dizer que ele diz, compre de mim ouro refinado. Ou seja, tem um preço a pagar. Se é para comprar, tem um preço a pagar. E como que eu compro? No culto, na oração, no amor, na submissão, na obediência, igreja, na humildade. Amém? Ele não fala no ouro, ele vai dizer, compre de mim também vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez. Vestiduras brancas é o tipo de veste que na Bíblia ela relata a vestidura dos salvos, a vestidura dos santos, a vestidura da noiva do Cordeiro, imaculada, santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro. E essa veste, meus irmãos, para que nós possamos entrar nas bodas, só Ele que pode colocar em cada um de nós. Você lembra aquela parábola onde ele dá uma grande ceia? E naquela grande ceia alguns convidados não quiseram vir. Ele manda o seu servo e diz, não tem problema, quem não quiser vir não vai participar. Ele diz, vai pela rua, pelos becos, pelas vilas, pelas praças, onde vocês encontrar a pessoa, vai chamando coxo, aleijado, manco, paralítico, cego, mudo, todos eles, chama todo mundo. E aí quando chegam, meus irmãos, ali a Bíblia diz que a casa se encheu, lotou. Aí ali começa a celebração. Então o Senhor da casa vem. E quando ele olha, os olhos dele percorrem todos aqueles que estavam na casa, na festa, que aceitaram o convite. E a Bíblia diz que tem um lá que não tem as vestes nupciais. Porque quando o Senhor convida, quando Ele chama, quando Ele, meus irmãos, te convida, nós devemos comprar dele vestes brancas. E essas vestes brancas falam de algo espiritual chamado santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. É a causa da mornidão de muitos crentes, de muitas igrejas, de muitas famílias, de muitas pessoas que pensam que têm, mas não estão. Mas o Senhor hoje ainda Ele está oferecendo e dizendo, ainda tem veste branca para quem quiser comprar. Ainda tem ouro refinado para quem quiser comprar. Ainda tem à disposição, só esperando a igreja vir e se revestir. Aleluia! Aleluia! Quando Ele olha aquele homem e diz, quem te deixou entrar? Ele diz, os teus servos, ele diz, mas cadê as tuas vestes nupciais? Eu não tenho, eu não comprei, eu não adquiri. Ele dá ordem aos seus servos, vão, pegue aqueles homens pelos pés, pelas mãos, e lançai-os trevas afora. Por quê, meus irmãos? Porque para estar ali precisa de vestes nupciais. Não é a veste terrena, não é a marca da moda,
Não é, meus irmãos, aquilo que está, meus irmãos, das vitrines aí dos shoppings, das praças e das grandes prateleiras, mas é algo que você só adquire, meus irmãos, boca no pó, joelho no chão, uma mente renovada, olhos na palavra, um coração, meus irmãos, puro e verdadeiro, e buscando cada dia mais se decidir, e buscando cada dia mais se preparar, e buscando cada dia mais comprar dele vestes brancas, porque ele está às portas e virá. Santidade, igreja. Santidade no viver, santidade no falar, santidade no caminhar, santidade, pureza, verdade. Aí ele vai dizer para ela, para mim e para você, compre de mim ouro, compre de mim vestes brancas, e ele vai dizer, e compre de mim colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Oh, glórias! Existe, meus irmãos, algo que pode abrir os nossos olhos, que pode tirar todo tipo de cegueira, de limite, todo tipo de escamas, todo esse tipo, meus irmãos, de algo que está, meus irmãos, te deixando cego, algo que está, meus irmãos, entenebrecendo a tua visão. E esse colírio só é adquirido com ele. Só é adquirido, meus irmãos, com o Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores. Só é adquirido, meus irmãos, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é Ele, meus irmãos, que nesta noite está oferecendo, assim como ofereceu para a igreja em Laodiceia, esse colírio espiritual, para que nós possamos enxergar o quê? Em primeiro, a nossa própria condição. Quando nós temos, meus irmãos, o colírio espiritual, eu não vou olhar para mim, meus irmãos, com soberba, com altivez. Quando eu tenho esse colírio espiritual, acontece comigo o mesmo que aconteceu com o profeta Isaías, que quando ele foi tocado por aquele fogo, meus irmãos, do alto, ele começou a enxergar a sua sujidade, ele começou a enxergar o seu erro, ele começou a enxergar quem ele era de verdade, porque quanto mais você tem o colírio e usa esse colírio espiritual, você não fica apontando, vendo, julgando os outros, mas você olha para você mesmo, e cada dia mais você vai dizer o quê? Ai, como eu preciso melhorar. Ai, como eu preciso orar. Ai, como eu preciso perdoar. Ai, como eu preciso amar. Ai, como eu preciso santificar. Porque quanto mais perto de Jesus você se aproxima, mais você vai enxergar o teu erro, o teu pecado, a tua sujidade, porque Ele é santo, perfeito e absolutamente verdadeiro. Aleluia. Mas para o cego, meus irmãos, ele olha para si e diz, não, eu estou bom. Não era assim que a igreja de Laodiceia se via? Não, a gente está abastada, nós estamos ricos. Olha a minha adoração, olha o meu louvor, olha a minha liturgia, olha a minha indagação, olha o meu pronunciar, olha a minha vestimenta, olha a minha isso e aquilo, tantas características. Mas Jesus vai dizer para eles, compra colírio de mim. Para o quê? Olha só, porque esse colírio, ele não vai te fazer enxergar, meus irmãos, coisas, vamos dizer, que você não é. Sabe o que esse colírio vai abrir nossos olhos? Olha aqui. E não se engane, porque a palavra de Jesus, compre de mim colírio, para que vejas. E o que ela não estava vendo? Ela não estava vivendo a sua sujeira, a sua nudez. Ela não estava vendo a sua podridão. Está entendendo? Que os nossos olhos sejam abertos, meus irmãos. Assim como eu creio que os olhos da igreja em Laodiceia, para muitos ali foi aberto, para que nós, igreja do Senhor, que vamos morar no céu, mas que não vivamos o alto engano, que não vivamos, meus irmãos, no caminho do meio, na mediocridade cristã, na mornidão, mas que possamos nos tornar crentes fervorosos. Olha o que Jesus vai dizer, eu repreendo e disciplina a quantos a quem amo. É o amor dele, igreja. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui é um texto, né, meus irmãos, que eu gosto muito e que toda a igreja sabe de cor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem não conhece? Quem já não falou?
É um texto maravilhoso, sabe para quê, igreja? Para evangelização. E mais do que nunca nos dias que nós estamos vivendo perto do fim. Só que essa palavra também que é para nós pregar para o caído, para o bandido, para a prostituta, para o adúltero, para o idólatra, o Senhor traz primeiro para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Quando eu li esse texto, eu estava desde ontem meditando, é interessante porque eu entendi algo aqui que eu ainda não tinha entendido, porque o Senhor está dizendo, eis que estou à porta e bato. Só que ele vai dizer assim, ó, olha o bater de Jesus. Se alguém ouvir, ele não vai dizer o meu batido, ele vai dizer se alguém ouvir a minha voz. Então ele não está batendo assim, ó. Sabe como que ele está batendo? É no testemunho, é na adoração, é na pregação, é na palavra, é quando o Espírito Santo fala conosco, é a voz dele que está batendo aqui. Não é assim, igreja, porque ele diz, se alguém ouvir a minha voz. É a voz dele que bate no coração, aleluia. É um bater diferente. Existe, isso é histórico, é fato, é verídico. Existe um pintor, um homem, um artista do século passado, e ele fez uma pintura relacionada a isso, a esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e comigo. É um pintor inglês, eu esqueci o nome dele. E o quadro é escrito A Luz do Mundo. Ele faz uma casa da época, ele desenha uma porta, e dentro da inspiração do artista, ele faz uma imagem, um desenho ali do Cristo, de Jesus, na porta, batendo para entrar. Só que alguns críticos minuciosos, depois que ele fez, em algumas das suas exposições, e até por um tempo, sem entendimento, é a cegueira, sem absorver a real mensagem que aquele artista queria transmitir, observaram e até por um tempo, né, meus irmãos, censuraram aquela obra, e depois que entenderam, voltaram a expor, porque aquela porta que ele colocou, e que o homem Jesus está batendo para entrar, ela não tinha fechadura por fora. E é essa a real mensagem. Ela não tinha uma fechadura por fora. Então alguns, naquela época, críticos censuraram e diziam assim, como que um artista que quer ter as suas obras, que não ter faz uma porta, mas não tem fechadura por fora. O criticaram, o debocharam, não entenderam, até que depois foram ler o texto. Falaram, é ali, ó. O artista explicou, é essa porta. Ela é representada por uma casa, ela é representada por uma porta, mas na verdade é a porta do coração do homem. É a porta da pessoa. É a porta do ser humano. E na porta do coração do ser humano, é exatamente o que está ali. Jesus está batendo, Jesus está chamando, Jesus está ali, meus irmãos, insistindo. Só que só tem uma pessoa que pode abrir a porta de cada coração. E quem que é? O eu. Você. Você um dia abriu a porta do teu coração para Jesus. E aqueles que ainda não abriram, o Senhor continua batendo através até mesmo dessa palavra hoje. Se ouvir a minha voz, abra a porta do teu coração. Olha só, ele diz, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, quem abre a porta, essa porta só pode ser aberta por onde? É pelo lado de dentro. Ele quer fazer morada, ele quer habitar, ele quer cear, é um convite. Quando ele diz, eu cearei com ele, é eu abrindo a porta e falando, vem Jesus, eu te convido. E ele diz, eu cearei com ele e ele comigo. Porque se eu abrir a porta do meu coração e falar, Jesus, ceia comigo, faz a obra na minha vida. Oh, meus irmãos, logo, em breve, ele vai abrir a porta do céu e vai falar, já que eu ceiei contigo lá, agora você ceia comigo aqui. E se cumprirá, entrarei na tua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Tem quem diz que certo dia essa exposição estava num lugar muito famoso, e aí um pai levou o seu filho, e eles pararam em frente a essa obra e ficaram ali olhando, pensando, analisando, contemplando. Aí o pai fez um comentário junto com o filho. Filho, aliás, o filho perguntou para o pai, pai,
por que até agora ninguém abriu a porta? O que você pensa, pai? Aí o pai disse assim: filho, eu acho que eles devem estar muito ocupados, fazendo outras coisas. Aí o filho ouviu aquela opinião do pai, analisou por um momentinho, aí daqui a pouco, como mentalidade de criança, né? Ele pega e vai dizer assim para o pai: pai, eu acho que não. Eu acho que na verdade é que Jesus está batendo a porta e eles não estão ouvindo, porque eles estão lá no quartinho do fundo da casa, ocupado com tantas outras casas, e além de não ouvirem, eles nem sabem que é Jesus que está batendo. E às vezes, meus irmãos, assim como era Laodiceia, Jesus estava batendo, pedindo para entrar. E Laodiceia estava tão ocupado com seu comércio, com a sua riqueza, com seus banquetes, com seus bailes, com o mundanismo, tão ocupada com, meus irmãos, ali, o ativismo do dia daquela época. Isso também representa nós. Às vezes Jesus está batendo com louvor, com uma palavra, através de algo, meus irmãos, na nossa vida, e chamando-nos, e pedindo, com situações, com circunstâncias, e Ele está querendo que nós abramos a porta, para Ele entrar, para Ele transformar, para Ele nos encher. E às vezes nós estamos tão ocupados, meus irmãos, assim como a igreja, às vezes, de Laodiceia estava, com o mundo, com o ativismo, com o trabalho, com ganhar dinheiro, com fazer, com isso, com aquilo. E Jesus está onde, irmãos? Do lado de fora batendo. Acho que é essa mesmo. Não sei se essa é a original, mas eu acho que é isso aí. Amém? E Jesus está lá batendo a porta. E se Ele está batendo, meus irmãos, só tem um sinal: que Ele está do lado de fora. É triste, é duro, mas é a verdade. Se eu vou na tua casa e fico lá batendo, gritando, é sinal que eu estou do lado de fora. E vice-versa. E dentro dessa representatividade é isso que Jesus está fazendo. Está querendo entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu estar. Deixa eu ficar contigo. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. É a sua vida, é a sua história, é a tua família, é a igreja, é o ministério. É eu e você. Eu serei com ele e ele comigo. E aqui entra a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no meu trono. Olha que interessante, igreja. Aqui é uma promessa. Em várias igrejas o Senhor chama aqueles que alcançarem, que chegarem lá, Ele chama de vencedor. O Senhor, o propósito dele é te fazer, é me fazer, é fazer a todos aqueles que chegarem lá o vencedor. Ele vai nos dar o direito, olha o que ele está dizendo, de sentar-se comigo no meu trono. Dentro desse versículo, quando eu li ontem, eu entendi algo. Tem um trono que Jesus ainda não está sentado. É o que ele está dizendo. Ao vencedor dar-te-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Aí ele vai dizer, assim como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Olha, eu venci, Jesus está dizendo, e eu já me sentei no trono do Pai. Qual é o trono desse? É o que está em Hebreus, o trono da graça. A destra do Pai. Mas ele diz, mas tem um trono que está preparado para a igreja, para a minha noiva, para aquele que vencer, que eu vou dar esse direito de assentar comigo no meu trono. Assim como eu venci, Jesus já venceu. E já se assentou à destra do Pai. Aí está falando, tem um trono preparado para a igreja, que é meu trono, que eu vou dar o direito de cada um de vocês se assentar. Irmão, não perca isso por nada. E o mais maravilhoso, já encerrando aqui, é que Jesus está fazendo essa promessa para quando os nossos olhos humanos olham para essa carta à igreja da Laodiceia, e dentro de uma linguagem humana, tá, irmãos? É a pior das igrejas, dentro da característica que aqui é dita. Olha o que o Senhor está dizendo.
O Senhor não aponta elas por causa da lascívia. Não fala, meus irmãos, que ela está tendo heresia de Balaão, nem dos nicolaítas. Não fala de Jezabel. Amém? Não fala da idolatria. Não fala dos falsos profetas ou dos falsos judeus, como dizem outras igrejas. Só que Jesus incisivamente, ele a repreende dizendo: vocês estão mornas. E o morno eu vou vomitar da minha boca. Você pensa que quem vai ficar de fora é só quem está seguindo a doutrina de Balaão, de Jezabel? Estou citando as cartas anteriores. Quem estava na prostituição, quem estava na idolatria, quem estava na mesma como falso crente, os falsos mestres, os falsos profetas, quem estava, meus irmãos, ali morto espiritualmente, o Senhor está dizendo: esses também vão ficar de fora. Mas tem mais um grupo. Quem? Os mornos. E não é eu que estou dizendo, irmão. É a palavra. Porque às vezes nós olhamos para o prostituto, para o ladrão, para o beberrão, para o desviado, para quem está na lascívia, na cobiça. Mas e eu? Eu estou na mornidão e está tudo bem, não estou enxergando o meu erro. Só que dentro dessa palavra o Senhor traz um alerta. E Ele quer um despertamento meu e teu e da igreja, como trouxe a Laodiceia. Se Laodiceia não se arrependesse, se Laodiceia não saísse da mornidão, se Laodiceia não se decidisse, ela ia perecer junto com o prostituto, com o ladrão, com o avarento, com o sodomita, com toda aquela outra, meus irmãos, que ele falou antes. O morno também vai perecer. E aqui termina no 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que ele está dizendo? Igreja, presta atenção. Igreja, vigia. Igreja, desperta. Igreja, dê ouvido à palavra e viva a palavra. Aqui nós vamos encerrar essas 7 cartas das igrejas que estavam em Apocalipse. São 7 ensinamentos, são 7 pregações, são 7 direcionamentos. Eu espero, meus irmãos, que de alguma forma essa série de mensagens tenha trazido despertamento, esclarecimento, elucidação, conhecimento e aproximação de Deus cada dia mais. Porque em nenhum momento que o Senhor aqui pregou, anunciou, exortou, disciplinou, louvou também a igreja. Em nenhum momento foi para perder a igreja. Em nenhum momento mesmo foi para dispensar, para virar as costas para a igreja. Não! Porque Ele é o dono da igreja. Foi para alertar a igreja. Foi para amparar a igreja. Foi como um cuidado da igreja. Para que a igreja não corra, e a nossa corrida não seja em vão, irmãos. Para que cada culto, cada oração, cada dia que você lê palavra, cada dia que você ouve um louvor, cada vez que você jejua, cada dia que você sobe o monte, cada campanha que você vem, tudo isso não seja em vão. Mas para que você se esforce, permaneça, melhore. E naquele dia, receba a coroação como vencedor, como vencedora. E que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?